Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido algumas mensagens no chat privado de dúvidas referente ao exercício 2 da tarefa de física, tá? Então, como as dúvidas estão sendo praticamente as mesmas, eu resolvi gravar esse videozinho para dar uma ajuda para vocês resolverem. E vou postar aqui no chat geral da nossa sala. Assim, se outros alunos também estiverem com a mesma dúvida, a gente acaba esclarecendo também e não precisa ficar depois mandando somente para quem está me enviando a mensagem no chat, tá? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no chat geral, porque às vezes a sua dúvida, respondendo a sua dúvida, eu estou esclarecendo também a dúvida dos outros colegas, tudo bem? Então, vamos lá. O exercício 2 fala assim: um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Então, imagina assim, que a gente tem aqui a posição inicial da bola, né, a bolinha de golfe, e o jogador vai dar 4 tacadas. 1, 2, 3, 4, até a bolinha cair aqui no buraco. Cada tacada dessa, ele chama de deslocamento, certo? E ele nos informa o valor, né, do deslocamento de cada tacada. Então, aqui, por exemplo, ó, a tacada 1, que é o deslocamento 1, é de 15 metros. A tacada 2 é de 6 metros. A tacada 3 de 3 metros. E a tacada 4 de 1 metro, certo? Aí, o exercício fala assim: calcular em metros o deslocamento da bola, né, da distância inicial até o buraco. O que vocês devem ter lido aí no texto de apoio que eu coloquei anterior a essas duas questões? Nesse texto de apoio, ele explica que existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento, né? A distância é tudo o que a bola andou, a gente considerando a posição inicial dela, até ela cair aqui dentro do buraco. Então, para calcular a distância, eu teria que somar o valor aqui do deslocamento 1, mais o valor do deslocamento 2, mais o valor do deslocamento 3 e mais o valor do deslocamento 4. A soma desses 4 deslocamentos, das 4 tacadas, é a distância total percorrida pela bola. Só que o exercício, ele está pedindo para a gente calcular o deslocamento. O deslocamento, eu coloquei para vocês lá no texto de apoio, é a distância em linha reta da posição inicial do movimento até a posição final. Então, aqui é a posição inicial da bolinha de golfe. Aqui é a posição final, quando ela cai no buraco. Então, essa linha tracejada aqui é exatamente o deslocamento, que é o que o exercício está pedindo. Como é o que o exercício está pedindo, eu vou pôr aqui ele como letra X, certo? Que é a nossa incógnita. Então, a gente observando aqui, acho até que nós resolvemos um exercício assim antes da quarentena, antes de iniciar a quarentena, que a gente poderia visualizar aqui a formação de um triângulo, ó, de um triângulo retângulo, né? Só para lembrar lá da matemática, o que é o triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tudo bem? E para os triângulos, né, que possuem um ângulo reto, que são chamados triângulos retângulos, esse lado do retângulo, do triângulo, esse lado aqui que é o nosso deslocamento, que é o X, ele é chamado de hipotenusa. Então, aí, a gente vai ter que usar para calcular a fórmula da hipotenusa, que a gente calcula utilizando o teorema de Pitágoras. Isso vocês já devem ter aprendido lá em matemática no ensino fundamental. Como que é o teorema de Pitágoras? É A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Um triângulo, ele tem 3 lados, né? Um lado, que é exatamente aquele que está na frente do ângulo reto, é a hipotenusa,
Então, A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos dois outros lados, que são os dois catetos, elevados ao quadrado. Então, para nós aqui, vamos colocar sendo a nossa hipotenusa, vamos usar aqui a letra x. Então, vai ficar como? X elevado ao quadrado. Agora, nos falta o quê? A gente descobriu o valor dos dois outros lados, para a gente poder elevar ao quadrado e pôr aqui na fórmula. Então, vamos pensar, ó. Olhando aqui a ilustração, nós sabemos que esse primeiro deslocamento aqui, no total, ele tem 15 metros. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Esse primeiro deslocamento aqui, no total, ele tem 15 metros. O total dele. Mas eu não quero o total. Eu quero só essa parte aqui, ó. A que me interessa é essa parte aqui, que é o lado do triângulo. Então, se eu sei que tudo isso é 15, e daqui até aqui, que é o deslocamento 3, vale 3 metros, né? Porque o exercício nos informou, ó, que o deslocamento 3 vale 3 metros. Como que eu descubro essa distância aqui? Eu vou pegar todo o valor do deslocamento, que é 15, e vou subtrair dessa parte aqui, ó, que é o deslocamento 3, que é 3, né? 3 metros. Então, 15 menos 3, 12 metros. Então, eu descobri que esse lado aqui tem 12 metros. Vocês entenderam, ó? Eu sei que aqui tem 12, certo? Esse deslocamento 3 aqui, como o exercício já falou, tem 3. Então, 12 mais 3 vai dar 15, que é o total. Mas esse 3 aqui não me interessa. O que me interessa é esse 12, que é o lado do triângulo, certo? Então, já descobri um cateto. Agora, me falta o quê? Descobrir o valor desse outro cateto, que é o outro lado. Como que eu vou descobrir? Da mesma maneira, ó. Eu sei que esse deslocamento 2 aqui, ó, no total, ele tem 6 metros, não tem? Então, vou fazer minha continha aqui, ó, 6 metros. Mas eu não quero ele todo. Me interessa só essa parte aqui, ó. E eu sei que essa parte, que é o deslocamento 4, é de 1 metro. Então, vou fazer 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Tudo bem? Então, eu descobri que aqui tem 5 metros. Tudo bem, pessoal? Então, eu descobri o valor desse cateto, 12 metros, e o valor desse cateto, 5 metros. Não tá meio proporcional, né? Mas é que aqui na minha casa eu procurei uma régua e não tem. As minhas réguas estão lá no armário da escola. Então, não ficou muito proporcional, né? Mas vamos colocar aqui na fórmula, ó. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado, que é o x, é o que a gente vai descobrir. O primeiro cateto aqui, 12 metros elevado ao quadrado. E o outro cateto, 5 metros elevado ao quadrado. Agora, aqui vocês têm que resolver esses quadrados, ó. Então, x ao quadrado igual. Quanto que é 12 vezes 12? Quanto que é 12 elevado ao quadrado? Então, se vocês fizerem aí 12 vezes 12, vocês vão ver que dá 144. E quanto que é 5 elevado ao quadrado? Se vocês fizerem aí 5 vezes 5, vocês vão ver que vai dar 25. Aí, aqui, vocês têm que fazer a soma, ó. Quanto que dá? 144 mais 25. Dá 169. Aí, aqui chega numa dúvida, que eu acredito que era a dúvida de todos. Por que que aqui a gente tem que calcular a raiz? Eu posso deixar a resposta assim, com x elevado ao quadrado? Não posso. Como aqui o x está elevado ao quadrado, como é que eu faço para tirar esse quadrado? Eu vou calcular a raiz quadrada, ó. Aí, eu venho aqui e consigo tirar, ó. Mas, para isso, vocês têm que calcular. Aí, eu vou deixar isso aí para vocês, né? Aí, vocês vão lá e calculem o valor dessa raiz. O valor dessa raiz em metros é o deslocamento da bolinha de golfe.
do ponto inicial do movimento até o ponto final, que é o buraco, quando a bolinha entra no buraco. Tudo bem, pessoal? Então, quero que vocês assistam o vídeo e depois, se tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta. Procurem mandar aqui no chat mesmo, porque assim, se outros tiverem a mesma dúvida, eu tô respondendo a dúvida dos outros também, tá bom?